Galera, estamos aqui para mais uma aula de matemática com o professor Henrique. E o assunto de hoje, radiciação. Vamos só relembrar alguns conceitos de radiciação que vão se fazer necessários, tá? Então, lembrando que esse valor aqui, que é o que a gente está colocando como N, a gente chama de índice. E o valor que está dentro da raiz a gente chama de radicando, tá? A nossa aula de hoje, ela vem com o foco trabalhar em cima desse índice aqui, a respeito da multiplicação e divisão de radicais, tá? Então vamos aqui. Primeiro, vamos falar sobre multiplicação e divisão de radicais. Tem alguns detalhes antes da gente começar a praticar essas multiplicações e divisões de radicais. Então vamos para aqui, tá? Primeiro, eu tenho que entender que antes de fazermos a multiplicação ou a divisão de radicais, a gente precisa olhar para os índices. Vamos ter dois casos. O primeiro caso é quando os radicais, perdão, isso é quando os radicais têm o mesmo índice. E o segundo momento, o segundo caso, é quando os radicais não têm o mesmo índice. Vocês vão observar que de um caso para o outro, no caso 1 aqui, a gente vai fazer normal, aplicando as propriedades que a gente já fez, tá? E no caso 2, a gente vai ter que fazer algumas manipulações para tornar os índices iguais, tá certo? Então, só recapitulando, no primeiro caso, os radicais têm o mesmo índice, logo a gente vai aplicar algumas propriedades que a gente já vem fazendo da multiplicação do radicando e da divisão do radicando. Já no caso 2, quando os índices eles não são iguais, a gente vai precisar manipulá-los para deixá-los, para torná-los iguais, tá certo? Então vamos aqui. Primeiro caso. O primeiro caso são aqueles que o índice eles são iguais, tá? Tem o mesmo índice, logo o índice dos radicais eles são iguais. Então vejamos alguns exemplos aqui, ó. Então, primeira coisa, para realizar o quociente ou a multiplicação, ou seja, a divisão, tá? Para realizar a divisão, que é essa partezinha do quociente, dividir radicais, ou seja, dividir raízes, ou multiplicarmos raízes, se aí como é o primeiro caso, como eles possuem o mesmo índice, como os dois, no caso os radicais, eles possuem o mesmo índice, basta fazer a operação desejada entre os radicandos. Então veja só, primeiro ponto de tudo é você saber, você verificar se os índices são iguais. Só recordando, o índice ou os índices são esses númerozinhos aqui em cima do radical, tá? Então note que nos dois casos, o primeiro caso aqui, eu tenho uma multiplicação de radicais e o segundo caso aqui eu tenho uma divisão de radicais. Notem também como é que eu sei que é uma multiplicação. Observa o pontinho aqui de multiplicação. Agora eu vou observar se o índice ou se os índices eles são iguais ou não. Nesse caso aqui, ó, na primeira raiz, o índice é 5 e no segundo radical o índice também é 5. Logo, os dois índices são iguais. Se eles são iguais, aí a gente só precisa fazer a operação desejada. Qual a operação desejada aqui no primeiro caso? É multiplicar 2 vezes 3. Então vai ficar, ó, repete a raiz, ó, repete o radical com o índice, já que os índices são iguais. A gente repete o índice 5. E agora é só multiplicar, ó, 2 vezes 3. Observa que a gente juntou, tá? Já que eles possuem o mesmo índice, a gente juntou os radicandos em um mesmo radical com o mesmo índice, tá? E agora é só multiplicar, ó. Raiz quinta de 6, certo? Deu para captar a ideia aqui? A mesma coisa a gente faz na divisão. Primeiro nota que é uma divisão, se é uma fração, isso aqui a gente está tratando de uma divisão. Depois a gente vai observar os índices, se eles são ou não iguais. Nesse caso, no primeiro caso, eles estão sendo iguais, tá? Então o que a gente faz primeiro? Coloca todos eles, no caso, transforma esses dois radicais em um único radical.
Então, tornou-se em um único radical com o índice, visto que o índice, no caso, os índices, eles são iguais. Ó. Depois disso, é só pegar os radicandos, que é os números de dentro, ó, 3 sobre 7. Como não dá para a gente dividir, a gente deixa dessa maneira aqui. Ó. Se desse para dividir, a gente dividiria 3 para 7. Mas como não dá um número inteiro, então a gente deixa desse jeito. Então, só recapitulando a ideia. Quando a gente tiver multiplicação ou divisão de radicais, a primeira coisa que a gente precisa saber é identificar qual é a operação. Se é a multiplicação, vai ter esse pontinho, né? Se for divisão, ela pode vir tanto como forma de fração, quanto usando esse símbolozinho aqui, ó, tá? A divisão. Então, ou pode ser desse jeito, como é que ficaria? Seria assim, ó. Raiz cúbica de 3 dividido por raiz cúbica de 7. Então, seria ou desse modo, ou na forma de fração, tá certo? Uma outra coisa, depois de vocês identificarem qual é a operação, vocês vão precisar olhar o índice, tá? E vão perceber ou vão verificar se eles são ou não iguais. Quando eles são iguais, ó, a gente transforma isso aqui, coloca tudo isso aqui em um único radical, como a gente fez aqui, ó. Claro, se os índices são iguais, a gente permanece usando o mesmo índice, tá? E aí, junta, né? No caso, coloca os radicandos, claro, obedecendo a propriedade da multiplicação, no caso, a operação multiplicação, e aí faz a multiplicação. A mesma coisa acontece para a divisão. Coloca todos eles em um radical só, visto que os índices são iguais, certo? E depois é só repetir os radicandos. Como aqui eu tenho uma divisão, uma fração, para dentro do radical aqui também vai uma fração. Se der para dividir, você divide, tá? Como não dá, você deixa desse jeito, tá certo? Tudo ok até aí? Beleza. Vamos para o segundo caso. O segundo caso é justamente nas condições que nós não vamos ter, tá, os índices iguais. Os índices dos radicais não serão iguais. E aí a gente vai ter que manipular algumas coisinhas, a gente vai ter que fazer algumas coisinhas, tá? Veja só como é que seria. Primeira coisa, quando os radicais tiverem índices diferentes, a gente vai precisar, ó, para realizar uma multiplicação ou uma divisão entre raízes que apresentam índices distintos, ou seja, apresentam índices diferentes, precisamos modificá-las. Ou seja, modificar o quê? Modificar os radicais, os índices, tá? Para que todos tenham o mesmo índice. E aí a dica é o seguinte, aí uma observação. A raiz não sofre alteração se multiplicarmos ou dividirmos o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo valor, certo? Então vejamos aqui, ó. Então, reforçando a ideia, o objetivo, quando nós tivermos duas raízes, dois radicais, que os índices não forem iguais, o objetivo é modificá-las, tá? Modificá-las, as raízes, para que tenhamos o mesmo índice. E aí uma observaçãozinha pequena, quando a gente multiplica ou divide o índice do radical e o expoente do radicando por o mesmo valor, não se altera, tá certo? Então, vejamos aqui. Observe esses dois casos aqui, mais esse aqui e esse outro. Observem aqui que esses quatro casos aqui, nós temos em todos os casos os índices diferentes, tá? No primeiro caso aqui, ó, eu tenho 3 o índice e aqui eu tenho 7, certo? E aí vamos lá ver como é que fica essa situação. Olha essa dica aqui. Uma das alternativas mais práticas é encontrar o MMC entre os índices, reescrevendo os radicais com um novo valor. Lembrando que MMC, gente, é aquele processo que a gente faz, por exemplo, assim, ó, se eu tenho 2 e 5, e aí passo a barrinha do lado, que é aquele processo de fatoração, tá? E aí começa a fazer a ideia aqui, ó. Multiplico, no caso, dá para dividir por quanto? Por 2. 2 dividido para 2 dá 1.
O 5 não dá para dividir para o 2, então repete 5. Agora só restou o 5 e o 5 dá para dividir para o próprio 5. E aí que dá 1. Chegou nesse 1 e nesse outro para, e aí você multiplica esses dois valores, tá? Então, 2 vezes 5 dá 10. Tá? Então, o MMC, ó, o MMC entre 2 e 5 é 10. Então, uma das alternativas, um dos meios mais fáceis, mais tranquilos de a gente fazer é transformar os que são radicais, índices diferentes em índices iguais, é a gente usar esse manejo de MMC, tá? E aí focando sempre no resultado. Então, MMC entre 2 e 5 é 10, tá certo? Então, vamos aqui. Primeiro caso, raiz cúbica de 2 vezes raiz quinta de 2, tá? Observe aqui que os dois índices, um é 3 e o outro é 5. Então, a gente vai fazer o que aqui? Vai fazer o MMC, tá? Entre quem? Vou colocar aqui, ó, o MMC entre quem? Entre justamente os índices. O índice 3 e o índice 5. Então, vamos ver como é que fica aqui ao lado, tá? Então, a gente passa essas barrinhas aqui, coloca o 3 e o 5, passa a barrinha e faz essa outra. Eu gosto de desenhar desse jeito, mas fica a critério de vocês. Então, agora a gente vai verificar. O 3 e o 5, eu gosto de pegar na sequência crescente, tá? Dá para dividir para quem? Tem sequência. Eu gosto de usar só os números primos, tá? 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim segue. Então, eu vou começar pelo 2. O 2 não dá para dividir nem o 3, nem o 5. Ora, porque eles não são pares. Então, a gente vai para o 3, tá? E o 3, no mínimo, esse 3 aqui vai dar para dividir pelo 3, tá? Então, 3 dividido para 3 dá 1. Como o 5 ele não dá para dividir para o 3, a gente repete 5, tá? E agora, essa coluna aqui a gente não faz mais nada, porque chegou no 1, tá? Então, pausa aqui. E aqui a gente vai fazer o 5, tá? O 5 só dá para dividir para 5, porque ele é primo, tá? Então, 5 dividido para 5 é 1. E aí, a gente só multiplica 3 vezes 5, que dá... Aí, ó, 3 vezes 5, que dá 15. Então, a gente vai utilizar esse 15 aqui, ó. Para quê? O objetivo, notem aqui, que esses casos aqui, os índices eles são diferentes. Mas como você tinha visto anteriormente, a gente pode ou multiplicar ou dividir o índice da raiz com o expoente do radicando pelo mesmo valor que os radicais eles não se alteram. Isso quer dizer o quê? O nosso objetivo aqui vai ser manipular esses radicais para que eles fiquem iguais. Iguais a quanto o índice? Iguais a justamente ao MMC que a gente encontrou, que foi 15. Então, a gente vai manipular esses valores para que o resultado seja 15 nos dois índices das raízes. Como assim? Se aqui eu tenho 5, então só lembrando aqui, ó, voltando aqui, ó, lembrando que aqui o expoente do 2 é 1, não aparece, mas a gente sabe que é 1, tá? O objetivo aqui é fazer com que esse índice aqui, que no momento é 3, fiquem todos iguais a quanto? Todos iguais a 15. Como é que eu poderia fazer isso? Ora, se a gente acabou de dizer que multiplicar ou dividir o índice e o expoente do radicando, ó, o índice e o expoente do radicando não altera o radical, então a gente pode manipular desse jeito, escolhendo um número para que multiplicado por esse 3 aqui, ó, dê quanto? Dê 15. Quem seria ele? Seria o 5. Ora, se eu multipliquei o índice por 5, eu também vou multiplicar o expoente do radicando por 5 também, para que não tenha interferência, para que continue sendo equivalentes os radicais, tá? A mesma coisa a gente vai fazer aqui. Agora, nota a diferença aqui, ó. O índice desse é 5. E eu quero deixar com a ideia que dê 15 também, visto que aqui também vai dar 15, ó. Então, qual é o número que multiplicado por 5 para dar 15? Quanto? Só lembrando também que aqui tem o número 1, né? 3.
Se eu multiplicar o 5 por 3, vai dar 15. Se eu multipliquei o índice por um valor, eu também tenho que multiplicar o expoente por aquele valor. Então, olha aqui, ó, 1 vezes 3 também. Ó. Multipliquei o índice e o expoente por 3. E o, 5, o índice 3 e o expoente 1 por 5, tá? Quando a gente faz isso, a gente vai encontrar o quê? Olha aqui, ó. Raiz quadrada, no caso, raiz 5 vezes 3, ou 3 vezes 5, vai dar 15. Então, olha que o índice antes era 3, e agora, depois de a gente manipular, ficou o quê? Ficou 15. E aí, 2 é o radicando, e agora a gente só multiplica os expoentes aqui, ó. 1 vezes 5 dá 5. A mesma coisa a gente vai fazer para outra raiz, tá? Vai multiplicar o índice, isso aqui, ó, e vai multiplicar esse expoentezinho aqui. Vai ficar assim, ó. 5 vezes 3, 15. 2 é o radicando e 3 vezes 1 é 3. Agora vamos analisar isso aqui com mais atenção e observar algumas coisas. Observa que antes o índice de cada um das raízes, dos radicais, eram diferentes. Um era 3 e o outro era 5. O que a gente fez? A gente calculou o MMC e encontrou 15. O que se refere, o que significa esse 15? Esse 15 a gente vai fazer com que esse 15 apareça depois de a gente ter manipulado esses dois radicais, que esse 15 apareça como o índice das raízes. Então, o que a gente fez? Se aqui é 3, para encontrar 15, eu tenho que multiplicar por 5. Esse outro, se é 5, eu preciso multiplicar por 3 para encontrar 15. E aí, automaticamente, como a gente multiplica o índice por 5 aqui, nesse primeiro caso, o expoente também precisa ser multiplicado por 5, aquelas propriedades das aulas anteriores. E aí a gente vai ter, ó, índice 15 e índice 15. Isso aqui, já que eles têm o mesmo índice, a gente pode fazer o quê? A gente pode colocar eles em um só raiz ou em um só radical, tá? Desse jeito aqui, ó. Ó, raiz 15, o índice, e aí pega os radicandos. Ó, 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3, ó. Observa que os dois tinham o mesmo índice, se tornaram em um só radical. E a gente, dentro desse radical, colocou os radicandos. Colocou o radicando 2 elevado a 5, que está aqui, vezes o 2 elevado a 3, que também está aqui. Feito isso, a gente vai observar que aqui é potência, ó. Multiplicação de potências de mesma base. Ó. Eu tenho uma multiplicação que as potências possuem base 2 e base 2. E aí, só recapitulando, quando eu tenho multiplicação de potência de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Ó. Então, repete a raiz com o índice 15, repete a base, ó, que é 2, tá aqui, e vai somar os dois expoentes. E nesse caso, o primeiro é 5 e o segundo é 3. Somando 5 mais 3, o resultado é 8. Então, aqui, depois disso aqui, você para, finaliza, tá? E fica a critério seu. Se você quer desenvolver esse 2 elevado a 8 ou não, tá? Fazendo isso aqui é fazer o 2 8 vezes, tá certo? Mas deu para entender a ideia aqui? Tudo ok? Então, recapitulando. Para a gente, na multiplicação, na divisão, deixarmos os índices iguais, a gente faz o MMC. Quando a gente encontrar o MMC, a gente vai transformar os índices, que são diferentes, para que todos dêem o mesmo resultado do MMC, no índice. Como é que a gente faz isso? Multiplicando os índices por um certo valor para que possa dar 15, ou outro valor do MMC. Lembrando que quando a gente multiplica o índice, a gente precisa também estar multiplicando o expoente do radicando, certo? Continuando a ideia. Ó. Outro exemplo. Observa mais uma vez aqui que os índices eles não são iguais. Ó. Aqui o índice está sendo quanto? Se não aparece é porque ele é 2, a raiz quadrada, né? Vou colocar aqui só para que vocês possam visualizar. Então, notem que eles não são iguais, ó, são diferentes. O que eu vou fazer?
Primeiro tirar o MMC entre os dois, novamente, ó. Aqui é o MMC, ó. Depois disso, faça a barrinha, coloca justamente os dois expoentes, o 3 e o 2, perdão, os dois índices, e agora começa a dividir. Então, isso aqui vai dar por 2, né? Deixa eu só dar uma... Aqui dá... Coloquei logo por 3, mas enfim, vamos lá. Por 3, por 2, colocar aqui. O 3 não dá para dividir para o 2, a gente repete o 3, tá? E aqui vai dar o quê? Então, continuando aqui, 3 e 2, então vai dar por 2, né? O 3 ele não dá para dividir, a gente repete. E 2 dividido para 2 dá 1. E agora eu vou só simplesmente usar esse 3, né? O 3 dá para dividir por quanto? Por 2 não dá, então dá pelo próprio 3, ó. 3 dividido para 3, o resultado dá 1. Então agora é só multiplicar esses dois. 2 vezes 3 dá 6. Então, o que a gente vai fazer com esses 6? A gente vai transformar os índices que são aqui diferentes, a gente vai manipulá-los para que a gente, quando depois, no caso, quando manipularmos, a gente encontrar radicais que agora os índices sejam iguais a quanto? Iguais a 6, tá? Não vai ter o índice 2 nem o 3 aqui quando a gente manipular, tá? Como é que a gente faz isso? Vai focar nesses índicezinhos aqui, ó. Índice 2 e índice 3, tá? Para encontrarmos 6 nos dois índices, a gente vai precisar multiplicar esses valores, esses índices, por algum valor. Então, vamos aqui. Então, lembrando que aqui, acima desse número 3, o expoente é 1, e desse outro também é 1, tá? Então, como aqui o índice é 2, tá, desse radical aqui, para encontrar 6, eu preciso multiplicar isso aqui por quanto? Isso, por 3. Lembre-se também que ao multiplicarmos o índice por um valor, a gente também precisa multiplicar o expoente do radicando também por esse mesmo valor. Isso quer dizer o quê? Como ali como o expoente do radicando, que é isso aqui, ó, é 1, ele não aparece, ó, ele não apresenta, mas a gente sabe que a gente precisa entender que isso aqui é 1, tá? Porque 3 elevado a 1 dá 3. Então, observe que se eu multipliquei o índice por 3, esse expoente aqui também precisa ser multiplicado por quanto? Por 3. Aqui. A mesma coisa vai ser feita aqui. Só que observe que não vai ser também por 3, mas vai ser a mesma ideia que a gente fez nessa aqui. Qual o objetivo? É transformar esse índice aqui, que é 3, que era 3, em 6, para que os dois radicais sejam iguais. Como é que eu faço isso? Se aqui eu tenho um índice 3, quanto é que eu multiplico esse 3 para chegar em 6? 2. 2, ok? Então, se eu multipliquei isso aqui por 2, eu também tenho que multiplicar o expoente do radicando também por 2, ó. Aqui. Quando a gente faz isso, a gente observa o quê? Que é só multiplicar agora, ó. Vocês estão notando que quando eles são primos, os dois, ó, os dois índices eles são primos, a gente, para encontrarmos os índices iguais, a gente faz uma permuta, faz uma troca. No caso, esse aqui que o índice é 2, para deixar igual o índice, eu vou pegar o 3, que é o índice desse aqui, e multiplicar tanto o índice quanto o expoente. A mesma coisa para esse aqui, ó. Como o índice aqui é 3, eu estou pegando o 2, ó, e multiplicando tanto o índice quanto o expoente por 2. Só reforçando, como aqui o índice é 2, eu estou pegando o índice do outro radical, que é 3, ó, e multiplicando tanto o índice quanto o expoente do radicando. Depois disso, é só efetuar as multiplicações. Ó. Multiplico 2 vezes 3, que dá 6, raiz, aí repete 3. E agora multiplico 1 vezes 3, que dá 3. Vezes, mesma coisa. 3 vezes 2 dá 6, radicando 3, e 1 vezes 2 dá 2. Agora vamos analisar um pouquinho, antes de continuarmos. Isso aqui, ó. Observa que antes a gente não tinha radicais com índices iguais, agora a gente tem.
Ó, 6 e 6. E depois de manipular, esse 6 é o quê? É justamente o MMC que a gente calculou no início, tá? Então, essa é um macete muito bom, é uma forma muito fácil da gente estar trabalhando para manipular e deixar com índices iguais, tá certo? E depois disso aqui, já que nós temos radicais com o mesmo índice, a gente pode juntar tudo isso aqui e colocar em uma única raiz, em um único radical. Então, vai ficar a raiz com o índice 6, tá? E aí, olha o primeiro radicando, tá aqui, 3 elevado a 3. E o segundo radicando, que é 3 elevado a 2, está aqui. Como no exemplo anterior, aqui eu tenho propriedade, eu tenho potências de multiplicação de potências de mesma base. A gente repete a base, que é 3, e soma os expoentes. Ó. Raiz sexta, radicando 3, a base, e somando o 3, que é o primeiro, ó, somando o 3, que é o expoente da primeira potência, mais o 2 da segunda, nós encontramos quanto? 5, certo? Então, essa é a ideia de quando os radicais tiverem índices diferentes, para a gente manipulá-los e deixá-los com índices iguais, tá? Agora vamos para os casos de divisão. Antes era multiplicação e agora nós temos os casos de divisão. Já coloquei diretamente 1, mas saiba que pode ser que venha e que não venha o número 1. Coloquei só para que a gente possa ter uma ideia. Olha isso aqui. Qual é o primeiro passo? Fazer o que com os índices? O MMC. Lembrando que não apareceu nenhum valor aqui nesse primeiro caso, no índice. Isso quer dizer que é 2, tá? Então, a gente vai calcular o MMC de cada um. No caso, de cada um caso desses aqui. Vai ficar assim, ó. Calculando o MMC entre 2 e 4, que são justamente os índices, ó. A gente vai encontrar o quê? Por 2, né? Aí 2 dividido para 2 dá 1. E 4 dá para dividir, então divide. 4 dividido para 2 dá 2. Eu sei que novamente que o 2 dá para dividir para 2 e o resultado é 1. Chegou nesses números 1 aqui, ó, a gente para, tá? E agora é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. O que representará esse 4? Se aqui eu tenho radicais com índices diferentes, quando eu manipular, eu vou encontrar... Isso aqui é uma dica, tá? Não necessariamente precisa seguir isso. Existem outros modos, mas o mais tranquilo é esse. Eu vou manipular esses índices aqui para que quando eu manipulá-los, eu encontre radicais que o índice seja quanto? Seja 4. Como é que eu faço isso? Olha só. É só eu multiplicar esse aqui de cima por 2. Ó, deixa eu só voltar aqui. Se o índice aqui é 2, qual é o valor que eu multiplico esse 2 para dar 4? Por que 4? Porque o MMC deu 4. É o objetivo que, quando a gente vai manipular, depois que manipular, que os índices das raízes agora sejam 4, que é um macetezinho para deixarmos eles iguais. Então, para me encontrar isso aqui com o índice 4, eu preciso multiplicar esse 2 por quanto? Por 2. Se eu estou multiplicando esse índice aqui por 2, se eu estou multiplicando o índice ali por 2, eu também tenho que multiplicar o expoente de quem? Do radicando, também por 2. A mesma coisa eu tenho aqui, ó. Tem um índice 4 e tem um expoente 1. Se eu preciso transformar que os expoentes os índices sejam iguais, eu preciso multiplicar isso aqui por quanto? Na verdade, nem precisaria, né? Mas só para vocês poderem ter uma ideia, porque eu já sei que ele é 4. Então, só preciso transformar isso aqui em 4, né? E aqui, já que ele vai ser 4 depois também, mas só para vocês terem uma ideia, eu multiplico isso aqui por quanto? Por 1. Se eu estou multiplicando o índice por 1, o índice 4 por 1, eu também tenho que multiplicar o expoente do radicando também por 1. Tá? Isso aqui é só para vocês começarem a praticar mesmo essa ideia de manipular os radicais, tá? Mais necessariamente em relação ao índice e o expoente. Depois disso, a gente vai ter o quê? Ó? 2 vezes 2, 4. E o 4 vezes 1, 4. Agora a gente multiplica, ó, 1 vezes 2 vai dar 2 e 1 vezes 1 vai dar 1, tá? E não precisa colocar. Agora vamos analisar os índices agora. O que a gente nota? Que antes eles eram diferentes e agora eles passaram a ser o quê? Iguais. Então agora, já que eles têm o mesmo índice, a gente pode justamente juntar isso aqui e deixar eles em uma única o quê?
em uma única raiz ou em um único radical. Então, vai ficar assim, ó. Raiz quarta, ó, são os mesmos índices, então aqui vai ficar raiz, o índice é 4. E agora a gente coloca os radicandos em um só radical. Então, vai ficar, ó, 3 ao quadrado, que é esse radical aqui, vai ficar aqui, dividido pelo segundo radical, que é esse aqui, tá? Como aqui eu tenho uma potência, embaixo eu não tenho uma potência com a mesma base, né, de cima, então eu vou só desenvolver isso aqui de cima, ó. 3 elevado ao quadrado, então repete a raiz quarta, vai dar 9 sobre 7, tá certo? Então, 9 sobre 7 é o resultado desse caso de transformar tudo em índices iguais. Tínhamos índices diferentes aqui, e agora passamos a ter a raiz quarta, ou seja, com índices iguais, para que possamos fazer as divisões dos radicandos. Isso é divisão de radical, tá? A mesma coisa vai ser para esse caso aqui. Aqui eu coloquei 3 e 7. Então, olha aqui, mais uma vez, o que a gente vai fazer? Vai pegar os índices e calcular o MMC entre eles dois. Eu peguei a sequência de 3 e 7, mas vocês podem pegar 7 e 3, não importa a ordem, tá? Não importa que vocês saibam o que estão fazendo. E vamos lá, o 3 e o 7 eu começo a dividir. O 2 não dá, né? Faço o teste pelo 3. O 3 dá para dividir, ó. 3 dividido para 3 vai dar 1. O 7 não dá para dividir para o 3, repete. Agora o 7, como ele é primo, só dá para dividir pelo próprio 7, que vai dar 1. Então, multiplicando esses dois, vai dar 21, tá? E o que importa esse 21 é que esses aqui são diferentes, esses índices da raiz, mas quando a gente manipular, a gente vai encontrar as raízes com o índice agora de 21, tá? Como é que a gente faz isso? Se esse primeiro índice aqui é 3, qual é o número que eu vou multiplicar isso aqui, tá? Para que dê 21? Qual o número que eu multiplico o 3 para dar 21? Lembrando que aqui ao lado eu tenho 1, né? O expoente do radicando. Então, tem que ser o 7. Então, para que eu tenha esse número para multiplicar por um número para dar 21, tem que ser o 7, né? O 3 vezes o 7 vai dar 21. Se eu estou multiplicando o índice por 7, esse expoente aqui também precisa ser multiplicado por quanto? Por 7, certo? A mesma coisa está na parte de baixo. Se eu tenho o índice 7 e o objetivo é deixar os radicais com o mesmo índice, que é 21, para mim multiplicar o 7 por um número para dar 21, quem seria? Lembrando que aqui eu tenho o número 1, né? Quem seria multiplicar o 7 para dar 21? 3. Então, 3 a gente multiplica o índice por 3. E agora o expoente do radicando, a gente também vai multiplicar por 3, tá? Depois disso, é só efetuar as multiplicações. Então, vai ficar o quê? Ó? Raiz, então, 7 vezes 3, ó. 7 vezes 3 dá 21. Repete o radicando 1. E agora multiplica uma vezes 7, que vai dar 7, tá? Mesma coisa a gente faz aqui embaixo, ó. A gente multiplicou 7 vezes 3, que deu 21 no índice. Repetiu radicando. E 1 vezes 3 vai dar quanto? 3, tá? Depois de tudo isso, a gente analisa e simplesmente nota que agora os índices eles são o quê? São iguais, ó, 21 e 21. E são iguais a quanto? A justamente ao MMC que a gente encontrou no início. E agora a gente pode colocar eles todos em um único radical ou em uma única raiz. Então vai ficar a raiz de 21 e agora é só colocar os radicandos, tá? Ó. O primeiro é 1 elevado a 7 e o segundo é 2 elevado a 3. Ó. 1 elevado a 7 está aqui e 2 elevado a 3 que é isso aqui. Depois disso, a gente vai ter o quê? Se a gente quiser deixar por aí, dependendo da questão, a gente poderia deixar. Só que é necessário a gente ir sempre mais a fundo, tá? Então isso quer dizer o quê? Que eu vou ter que desenvolver esse 1 elevado a 7. E depois eu tenho que desenvolver esse 2 elevado a 3, tá? Vai ficar assim, ó. Raiz com índice 21 vai ficar 1 elevado a 7 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Que vai dar quanto? 1. E embaixo é 2 elevado a 3.
2 elevado a 3, pessoal, é 2 vezes 2 vezes 2. Que dá quanto? Que dá 8. Então, aqui embaixo é 8. Perfeito? Então, não sei se vocês notaram que algumas coisinhas básicas para vocês pegarem aqui. Observa que aqui os dois casos já são primos, tá? Um é primo, tudo bem, mas o outro não. Mas eles são múltiplos, ó. O que é múltiplos? É quando simplesmente de duas uma. Quando a divisão do maior pelo menor índice, a divisão é exata. Então, isso quer dizer que eles são múltiplos, tá? Divisores. E aqui outro caso, que eles são primos. Ó. O 3 é primo e o 7 é primo. Quando eles forem múltiplos um do outro, no caso, o 4 é múltiplo de 2, porque a divisão de 4 dividido para 2 vai dar exata, tá? O que eu faço? Vai ser sempre o maior valor. Ó, 2 e 4, eles são múltiplos. Quem foi o MC entre eles? Foi 4, ou seja, o maior dos índices, já que eles são múltiplos. Quando eles forem primos, os dois, vocês vão simplesmente trocar dessa forma, ó. Se eu tenho 3 é primo e o 7 é primo, o 3, qual é o número que eu vou multiplicar aqui? O índice do outro radical, que é 7. Então vai ficar, ó, 3 vezes 7. Se eu estou multiplicando isso aqui por 7, eu também multiplico o expoente do radicando. A mesma coisa acontece com esse aqui, ó. Se aqui o índice é 7, eu vou pegar o radical do outro, o índice do outro, porque eles são primos. E aí faço as multiplicações devidas, tá? Isso aqui é uma outra ideia, tá certo? Tudo ok? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham captado a ideia. E caso vocês tenham dúvida, volta para a aula, assiste novamente, dá umas pausazinhas, vê o que foi falado, pausa o vídeo de um exemplo para o outro, para vocês poderem resolver. E valeu, até a próxima aula.